Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Vai esmagando no like, arrebentando a boca do sapato. Como vocês estão vendo, eu estou viajando. Viagem de volta para Manaus. Gente, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes anulou a sindicância que o Conselho Federal de Medicina faria na cadeia aonde o Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, aonde o Bolsonaro está preso. O Conselho Federal diz que está apurando as investigações, quer fazer uma investigação sobre se os médicos atenderam o Bolsonaro na hora, se ele estava bem, se estão atendendo de forma adequada. E o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: o Conselho Federal de Medicina não tem competência na Polícia Federal para determinar o que pode ou não pode ser feito. Acho interessantíssimo que o presidente do Conselho Federal de Medicina, o José Irã da Silva Galo, ele foi empossado em 2022. O anterior a ele era também bolsonarista. É só para que a gente lembre isso. Todos os dois presidentes do Conselho Federal de Medicina eram bolsonaristas, tanto o anterior, de 2019 e 2022, como este atual, o José Irã, que ficou no lugar dele e continuou o mesmo esquema bolsonarista. É só para a gente lembrar que na época da pandemia, o Conselho Federal de Medicina ali lançou um parecer que ajudava o Bolsonaro naquilo que o Bolsonaro dizia, que a cloroquina e ivermectina podiam ser usados, mesmo que não houvesse comprovação científica. Muitos analistas e médicos e cientistas foram contra o que o Conselho Federal de Medicina dizia, mas naquele momento, aquele parecer deu respaldo para que Bolsonaro fizesse o que quisesse nessa situação sobre cloroquina. E por quê? Porque o que foi importante naquele momento foi o bolsonarismo. Não era a medicina falando, era a ideologia dizendo a favor do presidente da República. Inclusive, na época, o Bolsonaro foi convidado para vários eventos do Conselho Federal de Medicina. Esse mesmo Conselho Federal de Medicina foi também aquele que não criticou o Bolsonaro nas medidas sobre a pandemia, naquilo que o Bolsonaro dizia que era apenas uma gripezinha. Em nenhum momento o Conselho Federal de Medicina se colocou a favor da ciência contra o Bolsonaro. Ao contrário disso, manteve esta ideologia bolsonarista e agora se importando com coisa que não tem nada a ver, não é da sua alçada. Veja, o Conselho Federal de Medicina disse: nós iremos fazer uma sindicância, uma inspeção na Polícia Federal para ver se os peritos da Polícia Federal estão se adequando, está adequado ao Bolsonaro. Olha, desde quando o Conselho Federal de Medicina fica fazendo sindicância para ver se preso está sendo atendido pelos médicos? Quando foi que fizeram isso com outros presos políticos? Quando foi que fizeram isso em qualquer momento para beneficiar qualquer político? No tempo do Lula não teve isso. Então, na cara dura, estão querendo fazer com que a narrativa seja o seguinte: coitadinho do Bolsonaro, ele está lá, jogado a mínguas, numa cela, triste, aí o bichinho caiu, ninguém o ajudou, a Michelle disse: a Polícia Federal custou ajudar ele. No primeiro momento, a Michelle disse o seguinte: o meu marido caiu da cama, teve um surto e caiu da cama. Agora, ao conversar com os médicos, Bolsonaro disse que estava caminhando quando caiu. Quer dizer, uma coisa não bate com a outra. Ou é a Michelle que está mentindo, ou é o Bolsonaro que está mentindo. Eu acredito que sejam os dois. Porque família de mentirosos é assim mesmo. Aí é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes viu a intromissão do Conselho Federal de Medicina, que não compete a ele, e anulou a sindicância e disse: vocês não têm competência para isso, para fazer qualquer inspeção na Polícia Federal. E ainda o Moraes foi mais além. Mandou a Polícia Federal investigar o presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, que em 10 dias deve prestar depoimento à Polícia Federal para dizer o seguinte: por que vocês estão fazendo isso? Qual é o interesse de vocês em fazer isso?
O Moraes disse, isso é desvio de finalidade, tentando implantar uma ideia narrativa de que, olha, a Polícia Federal não tem médicos competentes para atender o Bolsonaro, porque ele é muito importante e precisa ser atendido dessa maneira. Bolsonaro e a família dele precisam entender que, nesse momento, ele é um encarcerado, ele é um preso, ele é um presidiário. E o presidiário tem que entender que fica numa cela, que o presidiário não está no spa, que o presidiário não está numa casa de repouso, não. O presidiário está preso. Aliás, a família Bolsonaro sempre dizia o seguinte, preso acha que está o quê? Em hotel? Preso acha que está de férias? Não, tem que se lascar. Palavras do Bolsonaro, que sempre falou contra o sistema carcerário brasileiro, dizendo que tinha muita regalia, tinha muita coisa boa e que preso tinha que se lascar mesmo. Ou seja, agora, tudo ao contrário, estão dizendo que o Bolsonaro está sofrendo tortura, porque, na verdade, a tortura do Bolsonaro, é porque eu estou numa cela pequena, 3x4. Veja, o Bolsonaro está numa suíte, com uma cama, com frigobar, tem uma janela, não é? Tem televisão. Qual é o preso que tem isso? Nenhum preso que tem isso, mas ele está convalescido, está muito dodói. E aí a Michele Bolsonaro diz, eles custaram atendê-lo, então é preciso que ele fique preso em casa. Preso em casa ele estava domiciliarmente. Então estão criando toda uma narrativa para dizer que o Bolsonaro não está sendo assistido lá e que precisa ficar em casa. Essa é a narrativa. Colocar de que a Polícia Federal atrasou, de que os médicos não estão cuidando direito dele, de que ele está muito doente, muito convalescido. É incrível que quando estava fora, estava com total saúde. Ia para comícios, ia para passeatas, andava de motociata, andava de jet ski, era o cara que tinha o histórico de atleta, não adoecia com uma gripezinha, e aí foi preso, de repente veio todas as doenças num combo só. É estranho, né, gente? Mas, enfim, a Michele disse uma coisa e o Bolsonaro falou outra. Por aí você já tira a mentira. Esse José Irã, que é o presidente do Conselho Nacional de Medicina, é uma vergonha para a categoria que se posicionou a favor de coisas que depois matou pessoas, inclusive naquela clínica bolsonarista que matou um monte de gente, por causa que a cloroquina era empurrada pelo bolsonarismo como se fosse a saída para a cura da Covid, e não era. As coisas só foram melhorar depois que a vacina chegou. Então, Alexandre de Moraes percebeu essa situação, entendeu que ele estava agindo como um bolsonarista e não como um médico e mandou a Polícia Federal investigar. Só deu por dele, achei foi bom. Tomara que esse canalha seja preso. Agora uma situação sobre os Estados Unidos. Nós estávamos falando ontem sobre essa confusão do Donald Trump querer comandar esta área que ele diz que é a minha área de influência, que é a América. Então ele está dizendo, a América toda tem que ser minha. Então a Groenlândia está perto da América, será minha. Aí a Venezuela tem muito petróleo? Meu. Canadá tem muitas reservas de petrolífera e minerais? Meu também. O México não sabe cuidar dos cartéis? Eu vou cuidar. Ou seja, o Trump está comprando briga com muita gente. Agora, a briga mais importante que o Trump encontrou foi a briga que arranjou hoje. Os Estados Unidos estavam perseguindo um navio cargueiro que saiu da Venezuela há alguma semana, e esse navio levava o petróleo bruto para a Rússia. Os Estados Unidos disseram o seguinte, eles estavam perseguindo o navio, daqui a pouco o navio hasteou uma bandeira russa e entrou no radar da lista de navios que eram responsabilidade da Rússia. Os Estados Unidos continuou a perseguição, a Rússia enviou 2 navios de guerra e também um submarino para escoltar esse navio. Mas antes que eles chegassem próximo a este navio, a Marinha Americana tomou conta do navio, embargou o navio com helicóptero e agora diz que eles era uma companhia ilegal, que o navio estava fazendo coisa ilegal, que os Estados Unidos disse o seguinte, tudo que sair da Venezuela agora é nossa responsabilidade, o que entra, o que sai. A Rússia colocou uma nota dizendo que o que os Estados Unidos fez é ilegal e pode ter, que agir de um outro modo com os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, essa apreensão desse navio
contou com a ajuda de navios da Grã-Bretanha. Só que, por outro lado, essa briga entre Rússia e Estados Unidos é a primeira vez que estes dois países estão se confrontando ali num conflito direto. A gente vai ter que ver qual vai ser a resposta do Vladimir Putin, que não costuma ser muito bonzinho nessa situação. Lá atrás, o Trump quis negociar com Putin a situação da Ucrânia, não conseguiu, e até agora ele está praticamente forçando a barra para que a Rússia haja de algum modo a liberar a Ucrânia do jeito que os Estados Unidos quer. E também a Europa divulgou uma nota dizendo que a Groenlândia pertence à Dinamarca e à Europa. Eu quero ver essa briga grande agora com gente que tem realmente armas. A Europa e os Estados Unidos. A gente tem que entender que a Europa faz parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem esses países como se fosse, olha, um grupo de amigos. Quando um amigo é atacado, os outros todos têm que se envolver. Só que o problema agora é que os Estados Unidos faz parte da OTAN. E se os Estados Unidos atacar um dos países, é a primeira vez que isso vai acontecer, e aí tem que ver a reação dos outros países. Os Estados Unidos falou hoje, o Donald Trump disse assim, olha, a Rússia e a China não têm medo da OTAN, a não ser que os Estados Unidos estejam juntos. E ele ainda disse mais, os Estados Unidos sempre apoiou a OTAN, mas a OTAN talvez não apoie os Estados Unidos. Vamos ver no que vai dar essas situações aí, porque o Trump está comprando briga com muita gente, mas é aquilo. Hoje, por exemplo, o relatório dos militares venezuelanos disseram que a China e a Rússia já haviam se distanciado de Maduro há algum tempo e que a coisa talvez ajudou os Estados Unidos a dominar a situação. É aquilo que eu falei lá antes para vocês. Talvez essa atuação do Donald Trump tenha tido o aval das outras duas grandes potências, do tipo, você não se mete na minha área, eu não me meto na sua. Eu controlo a Ásia, diz a China, a Rússia diz eu controlo parte da Eurásia, do Mar Báltico, e vocês aí controlam a área de vocês. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doer em quem doer. Colabore pelo Pix 61 98304 6113. Não esqueça de esmagar no like antes de sair. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.